Aliás, falando no presidente, ele discursou hoje no encerramento da 7ª Marcha das Margaridas e ele comentou sobre violência política e o tempo em que esteve preso em Curitiba. Em sua fala, Lula disse que jamais impedirão a chegada da primavera. Vamos ver. Os golpistas podem matar 1, 2 ou 3 Margaridas, mas jamais evitarão a chegada da primavera. Alan Gani. Olha, o presidente Lula, ele não foi preso injustamente da maneira que ele coloca. Quer dizer, por mais que o seu processo ele foi anulado, os crimes eles ocorreram, não houve uma anulação no mérito, esse é o ponto. Então houve crime de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, enriquecimento, tudo isso daí aconteceu. Então isso não vai ser anulado. Então ele coloca como se ele fosse um injustiçado político. Não. O crime ocorreu e ele foi solto por uma decisão do Supremo, por uma filigrana jurídica, né? Entendendo uma questão de CEP, que o processo deveria começar lá em Brasília e não em Curitiba, e também essa questão do juiz Sérgio Moro ser considerado um juiz suspeito, baseado em provas ilegais pegas aí pelo site Intercept. Piperno, eu tô vendo que você quer falar bastante. Pode falar. Não, você sabe que o coronel Mauro Cid agora tem um novo advogado, né? Um advogado chamado César Bittencourt, competente, famoso e tal. E o César Bittencourt ele diz o seguinte: Lula foi preso sem provas. Bolsonaro deveria ter sido preso por crime de responsabilidade. Ele que falou, não tem nada a ver com isso, hein? E que, aliás, o cliente dele só fez o que fez porque é um militar que obedece ordens. Mas, em relação ao Sérgio Moro, que o Alan citou, né, a questão lá do Intercept, lá da Vaza Jato, é muito importante também que, mais uma vez, a gente lembre a nossa audiência que o hacker que acabou vazando isso tudo é o hacker que o ano passado foi recebido pelo Bolsonaro, levado lá, enfim, no Planalto pela Carla Zambelli, e que, inclusive, deu assessoria para aquela junta de militares que supostamente acompanhavam lá o processo eleitoral e tal. Essas coisas, essas relações, elas são muito esquisitas. Está errado a Carla Zambelli ter se aproximado deste hacker e ter... Foi um erro. Está errado isso daí. Agora, toda essa suspeição aí em relação ao Sérgio Moro, por que o Supremo, de repente, mudou de entendimento? Num primeiro momento, ele não era um juiz suspeito. Aliás, ministros do Supremo elogiavam o trabalho da Lava Jato e depois eles mudam o entendimento. Cobriram bastante. Coincidentemente, baseado naquelas conversas. Que, diga-se de passagem, Evandro, não tinha nada demais. É muito comum numa operação desse tamanho o Ministério Público, né, o Deltan, despachar ali junto com o juiz Sérgio Moro, o procurador está próximo do juiz. Não tinha absolutamente nada demais nessas conversas. Mas isso não foi utilizado como prova, mas talvez influenciou aí no voto dos ministros. Segré, jamais impedirão a chegada da primavera, diz o presidente Lula. Não, isso é fato. Ninguém consegue impedir a chegada da primavera, mas escutando o Alan Gani e o Fábio Piperno, fica uma sensação triste em mim, porque a gente está discutindo sobre a suspeição do ministro ex-juiz Moro, atual senador, sobre as questões do CEP, sobre as alterações na interpretação da Suprema Corte de Justiça, e estamos esquecendo dos casos de corrupção que existiram. Ninguém devolve 98 milhões de reais sendo gerente da Petrobras se ele não roubou. Ninguém devolve, nesses casos de leniência, bilhões que foram as devoluções das empresas se não tivessem cometido corrupção. E todo esse dinheiro, que foi caso de corrupção que existiu, sim, poderia ter sido para educação, para saúde, para segurança, mas aí a gente é como que não é importante. Ou seja, estamos prestando atenção no erro do CEP, na alteração da interpretação da Corte e na suspeição do Moro, mas não continuamos afirmando uma coisa que foi fato. A corrupção existiu, sim. E depois desses ajustes jurídicos,
permitiram que o atual presidente seja candidato e ganhasse a eleição. Mas os casos de corrupção existiram. E é ruim interpretar que por um erro, por uma mudança de CEP, é como que nada tivesse acontecido. Porque aconteceu, sim, senhor. Fábio Piperno. Eu, mais uma vez, eu sugiro que leiam, enfim, que a nossa audiência procure conhecer o perfil de César, com Z, Bittencourt, o novo advogado Mauro Cid. E é óbvio que houve corrupção. A questão é, será que condenaram os personagens realmente responsáveis por ela?